são cuidadores que não estão disponíveis do ponto de vista emocional. Não aprendem a gerir e a lidar com as suas próprias emoções. A criança aprende que há partes de si que não são tão aceitáveis. Nós, enquanto seres humanos, nascemos com duas necessidades fundamentais. Ou paras de chorar ou vais de castigo, e aprende que não pode contar com os outros e só pode contar com ela própria. E isto é uma ambivalência. Eu já ouvi isto da boca de um evitante. Não te dar a mão quando andam na rua. Será que esta pessoa é evitante? Sejam bem-vindos ao Fala Mafalda, um podcast sobre o que pensamos, sentimos e às vezes não conseguimos dizer. O meu nome é Mafalda Gomes e bora lá começar a falar. Então, aqui estamos nós no 5º episódio. Eu confesso, isto é a segunda vez que eu estou a gravar. Eu gravei a semana passada, mas infelizmente os meus demónios ganharam e eu efetivamente, quando comecei a editar este episódio, eu não estava de todo satisfeita com o resultado. O que eu senti, e se calhar isto vai um bocadinho além do meu perfeccionismo, mas o que eu senti é que eu estava a ver aquele episódio e eu estava a ficar confusa com algumas coisas que eu tinha dito, não é? Que eu tinha pensado e planeado dizer. E portanto eu senti que não fazia sentido partilhar e publicar um episódio em que eu própria estava confusa com o guião, não é? Com as ideias que eu estava a tentar transmitir. E muito do meu objetivo, grande parte do meu objetivo aqui neste podcast e no geral nas redes sociais, é efetivamente transmitir ideias difíceis e complicadas e mais exigentes, porque são teorias e coisas da psicologia, e transmiti-las de uma forma mais acessível, mais simples, para que toda a gente tenha acesso a esta informação. E portanto, é isto, no fundo eu quis só repetir e esclarecer melhor algumas ideias e é só isto. Pronto, introdução feita, vamos então começar com o tema do episódio de hoje, que é interessante, que é sobre como identificar uma pessoa com uma vinculação evitante. Este tema eu recebi sugestões por mensagem, portanto as pessoas têm de facto interesse em conseguir identificar evitantes, mas antes de entrar assim já em grandes pormenores sobre características e tópicos específicos sobre o que é uma pessoa com vinculação evitante, tudo informação que eu retirei de um livro, obviamente, que é o livro Ligados, eu posso deixar na descrição porque é um livro muito bom para quem quer começar a compreender sobre estilos de vinculação. Pronto, é um início bastante bom, mas antes de eu ir para essa parte mais específica, queria recapitular aqui um bocadinho como é que este estilo de vinculação, especificamente a vinculação evitante, como é que se desenvolve. Portanto, eu no primeiro episódio de todos, em que falei mais do ponto de vista mais teórico sobre a teoria da vinculação, eu expliquei um bocadinho como é que esta vinculação se desenvolve, mas agora queria se calhar explorar um bocadinho melhor esta ideia. E portanto, assim de uma forma bastante simples, este estilo de vinculação, a vinculação evitante, desenvolve-se ou surge quando estamos perante um cuidador que é insensível de forma consistente. Portanto, fica aqui uma regra de bolso, que foi uma professora minha que me disse numa aula já há algum tempo, que, portanto, a vinculação ansiosa, aqui o oposto da evitante, surge quando temos um cuidador sensível de forma inconsistente. A vinculação evitante surge quando temos um cuidador insensível de forma consistente. O que é a sensibilidade? Portanto, por acaso é um tema que eu estou bastante familiarizada porque foi o tema da minha dissertação de mestrado. E, no fundo, a sensibilidade parental diz respeito à capacidade do cuidador para detectar e interpretar adequadamente os sinais e as comunicações da criança. E os sinais e as comunicações podem ser coisas simples como um olhar, um sorriso, uma gargalhada, um esticar os bracinhos, apontar o dedo para alguma coisa, ou um sinal mais óbvio que será então o choro. Portanto, a sensibilidade é a capacidade para detectar estes sinais e comunicações e, ao mesmo tempo, para responder de forma adequada a estes mesmos sinais e comunicações. E, no fundo, uma resposta sensível, uma resposta adequada, é uma resposta que satisfaz as necessidades emocionais do bebê. Portanto, se o meu bebê está a chorar, a minha resposta deverá ser confortável. Portanto, isto é uma resposta adequada quando satisfaz a necessidade do bebê. E, portanto, quando falamos aqui na vinculação evitante, em que temos um cuidador que é insensível de forma consistente, é um cuidador que a maior parte das vezes não tem capacidade para responder de forma sensível, não é? Para responder de forma adequada àquilo que são as necessidades emocionais da sua criança, do seu bebê. E, portanto, isto é o mesmo que dizer que estes cuidadores são cuidadores que não estão disponíveis do ponto de vista emocional e que, portanto, são cuidadores que tendem a minimizar as necessidades emocionais da criança. Frases como és um vidrinho, ou não se pode dizer nada, ou para de fazer birra, ou és muito sensível, são frases que efetivamente minimizam
ou neste caso, não validam as emoções da criança. Portanto, há aqui uma minimização e um evitamento daquilo que a criança está a sentir do ponto de vista emocional. E, portanto, estas crianças que crescem com estes cuidadores não aprendem a gerir e a lidar com as suas próprias emoções. E o que é que acontece? Vinculação evitante, não é? Portanto, está no nome. São crianças que depois, mais tarde, não é? Ao longo da vida, evitam as suas emoções. Porque, no fundo, nunca ninguém lhes ensinou a fazer esta gestão emocional. Porque, se calhar, nem mesmo estes cuidadores e estes pais sabiam gerir as suas próprias emoções e, portanto, também não conseguiam ensinar à sua criança como o fazer. Isto é assim de uma forma muito, muito resumida. E, portanto, aqui há esta ideia de que a criança aprende que ser ela própria e que ter emoções é algo perigoso e que pode até levar ao abandono e à rejeição. Por exemplo, vamos imaginar uma criança que está a chorar, está a fazer uma birra, e atenção, as crianças fazem birras porque as crianças não têm ainda capacidades de regulação emocional, não é? As crianças precisam dos adultos para esse apoio, para aprenderem a regular as suas emoções. E, portanto, quando temos um cuidador que não apoia e que não ajuda a criança a regular as suas emoções, esta criança, e no futuro adulto, vai ter muita dificuldade em fazer essa regulação emocional de forma autónoma e sozinha. Portanto, vamos imaginar uma situação em que uma criança está a chorar, em que a resposta do cuidador é efetivamente: olha, ou paras de chorar ou vais de castigo para o quarto. Com esta frase e com esta ideia, a criança aprende que há partes de si que não são tão aceitáveis e que, portanto, ser ela própria, ter emoções, chorar, fazer uma birra, pode de facto levar à rejeição e ao abandono. E esta criança, o que é que aprende a fazer? A fechar-se, não é? Ou seja, não aprende, não é? A criança aprende a não gerir as suas emoções, a não deixar as suas emoções sair cá para fora. E há aqui uma ideia muito interessante que eu acho que faz sentido trazer neste contexto da vinculação evitante, que é uma ideia que o Dr. Gabor Maté propõe. Claro que é o Gabor Maté, malta, ok, é o Gabor Maté. Que é uma ideia, ou seja, o Dr. Gabor Maté defende que nós, enquanto seres humanos, nascemos com duas necessidades fundamentais, nomeadamente a necessidade da vinculação, portanto, tudo isto que eu tenho vindo a descrever do ponto de vista da teoria da vinculação, que nós nascemos aqui com uma predisposição inata para procurar proximidade, não é? Ou seja, a vinculação serve um propósito muito importante do ponto de vista da sobrevivência das espécies. Nós, um bebê sem uma figura cuidadora a olhar por si, não sobrevive, portanto nós estamos programados para a vinculação, para a ligação e para a proximidade, porque efetivamente essa ligação é que visa garantir a nossa sobrevivência. E, portanto, isto é uma das necessidades mais fundamentais dos seres humanos. E uma outra necessidade que o Gabor Maté propõe, que é a necessidade da autenticidade. E vou citar o que ele define como autenticidade. Ele diz que é a qualidade de ser verdadeiro consigo mesmo e a capacidade para moldar a sua própria vida a partir de um profundo conhecimento desse eu. No fundo, ser autêntico é ser verdadeiro a si próprio. E o ser autêntico passa por a criança ser capaz de expressar as suas emoções sem represálias. A criança conseguir dizer que está triste, dizer que. Nem é só o dizer, é mesmo a expressão emocional. Portanto, a criança estar à vontade e ter um ambiente seguro em que ela possa expressar quem ela é. E isto pode ser aplicado não só no contexto das emoções, não só no contexto da criança estar a chorar e poder chorar, mas sim, por exemplo, as crianças são todas muito diferentes, ou seja, há crianças que correm mais, há crianças que correm menos, há crianças que falam mais alto, há crianças que falam mais baixo, há crianças mais agitadas, menos agitadas. Portanto, as crianças também são todas muito diferentes entre si. E do ponto de vista da psicologia, nós não falamos ainda de personalidade, ou seja, isto ainda não se define como personalidade porque a personalidade ainda está em desenvolvimento, com base nas experiências que se vão tendo ao longo da infância. Falamos em temperamento, e isto é desde os bebés. Os bebés nascem com temperamentos diferentes. Há bebés com um temperamento mais fácil, há bebés com um temperamento mais difícil, uns que choram mais, uns que choram menos, mas, ou seja, aqui a ideia de que nós nascemos com algumas diferenças e aqui a necessidade de ser autêntica é a nossa capacidade para sermos nós próprios como é suposto ser. Não sei se isto está a fazer sentido ou não, mas é também a ideia com que eu fico, com base na ideia do Gabor Maté. E depois qual é que é o problema aqui? É quando estas duas necessidades, portanto a necessidade da vinculação e a necessidade da autenticidade, entram em conflito. Quando a criança ouve, por exemplo, uma frase, o exemplo que eu dei há pouco, ou paras de chorar ou vais de castigo, esta criança recebe então esta mensagem de que
há partes de si, nomeadamente aqui neste caso o expressar a tristeza, que não são aceitáveis. E de uma forma muito inconsciente, a escolha para esta criança é óbvia. Ou seja, isto não é uma escolha ativa. Esta criança não pensa desta forma de não, eu vou escolher parar de chorar. Ou seja, é uma escolha muito inconsciente. E a criança vai sempre escolher a vinculação em detrimento da autenticidade. Ou seja, porque a criança efetivamente não sobrevive num ambiente sem ter os seus pais. E, portanto, esta criança vai aprender a encolher-se, a esconder partes de si, para preservar o vínculo que tem com os pais. E esta ideia, de facto, é muito, muito interessante, esta ideia do Gabor Maté. Ele depois explora esta questão de como é que isto pode explicar certos comportamentos como o people pleasing e o perfeccionismo, mas eu acho que também faz sentido aqui no contexto da vinculação evitante, porque é muito esta ideia, ou seja, as crianças com vinculação evitante crescem a acreditar que ter emoções e ser vulnerável e, no fundo, serem elas próprias é perigoso e é mau ou pode-lhes causar algum tipo de dano. Claro que nem falamos de dano, ou seja, há aqui uma diferença muito grande. Eu já falei disto em outros episódios, que é esta ideia de quando os pais falham com uma criança, a criança não começa a odiar os pais, começa a odiar-se a si própria. E, novamente, eu reforço sempre esta ideia de que o falhar não é necessariamente bater numa criança, negligenciar de um ponto de vista grave, mas o falhar pode ser coisas muito pequeninas. Pode ser o falhar a atender às necessidades emocionais da criança. Pode ser o meu filho quer brincar e eu nunca tenho tempo. Ou seja, esta criança não vai crescer a acreditar porque não percebe dessa forma que eu não estou a brincar com ela porque eu não tenho tempo. A criança vai acreditar que eu não brinco com ela porque ela não merece. Ou seja, as crianças são muito egocêntricas neste sentido. Acreditam que é tudo por causa delas ou seja, isto faz parte do desenvolvimento. É aqui uma fase de desenvolvimento em que as crianças são o centro do universo. Mas pronto. E portanto, estas frases como ou paras de fazer birra ou levas uma palmada, ou paras de correr ou vais de castigo, são frases que transmitem muito esta ideia de que há partes desta criança que não são aceitáveis. E a criança interioriza, não é? E internaliza estas coisas todas. E, portanto, esta criança aprende a distanciar-se, não só fisicamente, mas emocionalmente e principalmente emocionalmente. E aprende que não pode contar com os outros e só pode contar com ela própria. E isto, no fundo, é o resumo da vinculação evitante que depois se manifesta desta forma também na vida adulta. E, portanto, as pessoas com vinculação evitante aprenderam desde muito cedo que ter emoções, mostrar vulnerabilidade é algo perigoso. Aprenderam desde muito cedo que não podem contar com ninguém e que só podem contar com elas próprias e que muitas vezes contar com outra pessoa até é inútil. E no fundo, como vamos ver agora que eu vou começar aqui a dar os exemplos do livro, no fundo são pessoas que valorizam muito a sua independência, mas não é no sentido de eu sou muito independente e sou uma pessoa muito autónoma. É no sentido deste que eu estava a partilhar, que é eu não posso contar com ninguém, porque se eu contar com alguém eu corro o risco de me desiludir e não quero sofrer. Portanto, vamos ver aqui então no livro que eu mencionei, que é o livro Ligados, que eles têm aqui uns tópicos interessantes, que eu não vou ler todos, obviamente, porque acho que também vale a pena comprarem o livro, mas vou ler aqui alguns dos tópicos que permitem identificar este estilo de vinculação. Aliás, este livro é muito útil porque permite identificar o vosso estilo de vinculação. Há aqui um questionário que é fundamentado, não é? Com base em investigação anterior. E depois há aqui outra parte que é um questionário que vos permite identificar o estilo de vinculação do vosso parceiro. E, portanto, é desse segundo questionário que eu estou a ler estes tópicos. Portanto, o primeiro tópico aqui destacado é enviar sinais ambivalentes. O que é que isto é? Eles têm aqui exemplos. Portanto, é uma pessoa que parece distante e indiferente, mas ao mesmo tempo vulnerável. E isto é uma ambivalência, ou seja, uma pessoa que se calhar há dias em que é mais distante, mais fria, mas outros em que até partilha bastante e é muito vulnerável. E isto até é comum acontecer com pessoas com vinculação evitante, ou seja, no momento de grande vulnerabilidade. Porque, atenção, as pessoas com vinculação evitante não quer dizer que nenhuma consiga falar de forma vulnerável e aberta. Conseguem. O que acontece a seguir é que é interessante. Por exemplo, uma pessoa com vinculação evitante até pode partilhar uma coisa sobre si, seja a minha mãe abandonou-me ou o meu pai deixou de me falar, o que quer que seja, mas se calhar no dia a seguir vai manter uma distância. Esta pessoa, e isto é que depois reflete estes sinais ambivalentes. Portanto, há aqui esta distância emocional que depois o evitante coloca quando há uma partilha bastante vulnerável.
Outro exemplo, por vezes telefona muito e outra vez não telefona de todo. Ou o mesmo com mensagens. Portanto, há um dia em que a pessoa te manda muitas mensagens e que fala o dia inteiro e no dia a seguir ou 2 dias depois este registro desaparece e tu sentes que fizeste alguma coisa de mal. Portanto, novamente, aqui há ambivalência. Parece que há uma flutuação daquilo que é a intenção desta pessoa. Depois, diz algo íntimo como quando vivermos juntos, mas depois age como se não tivessem futuro como casal. Novamente, isto é só um exemplo daquilo que poderá ser um sinal ambivalente, ou seja, os sinais ambivalentes, assim de uma forma resumida, são sinais, parece que fica verde e depois fica vermelho, fica verde, fica vermelho, portanto tu nunca sabes bem o que é que contar com esta pessoa. E isso também, para quem tem vinculação ansiosa, é um mimo. Eu já fiz um episódio sobre isto e hei de fazer mais também eventualmente, mas para quem tem vinculação ansiosa, esta ambivalência é efetivamente viciante. Se quiserem saber mais sobre este tema, o episódio 2, penso eu, que é sobre porque é que ficamos obcecados por uma pessoa, eu explico um bocadinho isto. Vamos então aqui a um segundo tópico. Valoriza muito a independência pessoal e despreza a dependência e a carência. Portanto, como eu estava a dizer, estas crianças crescem quase sozinhas, crescem e desde muito cedo que aprendem a lidar com tudo sozinhas, mas não aprendem bem, ou seja, aprendem simplesmente que não podem contar com os outros. E depois, na vida adulta, lá está, como eu estava a dizer, valorizam muito a independência. Eu sou uma pessoa tão independente, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, mas isto na verdade esconde uma verdade muito mais profunda e muito mais difícil que nem eles próprios sabem decifrar. E estão aqui exemplos, não é? Que é o preciso de muito espaço. Portanto, se calhar uma pessoa com vinculação evitante vai desde o início dizer-te que precisa de bastante espaço. Outro exemplo, o meu trabalho ocupa tanto do meu tempo que neste momento não há espaço para ninguém sério na minha vida. Isto também é muito, muito clássico. Eu já ouvi isto da boca de um evitante. E aqui um outro exemplo. Nunca conseguiria estar com alguém que não fosse completamente autossuficiente ou uma pessoa independente. Pronto, eles procuram um parceiro que seja igualmente independente. Se bem que isto depois não resulta bem porque há evidências que sugerem que os evitantes não costumam ter uma relação juntos. Portanto, duas pessoas com vinculação evitante não costumam atrair-se dessa forma, porque aquilo que a investigação diz é que não há cola emocional, entre aspas, para suster e sustentar esta dinâmica entre estas duas pessoas com este mesmo estilo de vinculação. Outro tópico, usa estratégias de distanciamento emocionais ou físicas. E no fundo aqui as estratégias de distanciamento físicas, do meu ponto de vista, refletem distanciamento emocional. Portanto, tudo aquilo que é físico reflete o emocional. E aqui exemplos. Teve um parceiro anterior durante 6 anos, mas viveram em casas separadas. Isto parece estranho, mas isto é real, ok? Isto acontece, eu sei de casos. Preferem dormir a casa, usar cobertores separados ou dormir noutra cama. Se isto acontece ou já te aconteceu, pronto, isto é um sinal claro de uma pessoa com vinculação evitante. Prefere fazer férias sozinho. Vai um passo à tua frente quando passeiam juntos. Lá está o distanciamento físico, que no fundo reflete só o distanciamento emocional, não é a necessidade do evitante de querer manter alguma distância de segurança. Ou um exemplo que fui eu que escrevi aqui, que eu me lembro mais tarde, que é não te dar a mão quando andam na rua. Ou seja, vocês até podem estar num contexto em que estão só os dois deitados no sofá, em que estão super aninhados e conchinha e tudo mais, mas basta se calhar irem para a rua, lá está que torna a relação mais real, e esta pessoa já não te quer dar a mão. Novamente, é um distanciamento físico que reflete um distanciamento emocional. Um outro tópico, dá ênfase às fronteiras na relação. Por exemplo, faz com que sintas que estes são os meus amigos, não te aproximes. Portanto, aqui claramente eu ainda colocaria este tópico nas estratégias de distanciamento, porque é esta pessoa, é o evitante, a criar ainda mais distância. Ou seja, isto é a minha vida, são os meus amigos, eu não quero misturar já. Ou já ou nunca. Pronto, eu não quero misturar, eu não quero que tu entres na minha vida. Portanto, há aqui um distanciamento emocional. Quase como se, no momento em que esta pessoa te apresentar os amigos dele, as coisas são reais. E, novamente, o evitante, quando sente que as coisas são reais, tem tendência a travar e dizer: oh, espera aí, eu acho que afinal não é isto. Ou aqui outro exemplo que eles dão também: não quer convidar-te para a casa dele, prefere estar na tua. É possível, novamente, é um distanciamento. Aqui, lá está, eles falam em ênfase às fronteiras na relação, mas eu vejo isto como um distanciamento emocional.
Aqui um outro tópico. Durante uma discussão precisa de sair ou explode. Eu pessoalmente nunca cheguei a um ponto de uma relação com um evitante em que houvesse assim uma discussão, portanto eu nunca vi ninguém a explodir desta forma, mas efetivamente, pronto, os evitantes têm muita dificuldade em lidar com conversas desconfortáveis, e a tendência, lá está, como o nome indica, é evitar, e por isso é que é esta reação de sair ou explodir, não conseguir sentar-se naquele desconforto de lidar com aquela conversa ou de ter de admitir que alguma coisa correu mal. E, portanto, evita, não é? E foge. Um outro tópico, não torna as suas intenções muito claras, portanto, deixa-te a pensar sobre o que é que ele poderá estar a sentir. Isto é, eu acho que está na categoria de enviar sinais ambivalentes, portanto, a pessoa não é clara com as suas intenções e, ao mesmo tempo, tem aqui dificuldade em falar sobre o que se passa entre os dois. Portanto, aquela conversa de o que é que somos é muito, muito evitada. E se calhar, se tu até questionares a pessoa, a reação pode ser, não é, de minimizar e evitar essa conversa de não sei, eu sou mais go with the flow, não quero pressão, não me quero sentir controlado, eu gosto muito da minha independência. Portanto, voltamos sempre aqui a estes temas de esta pessoa valorizar de forma excessiva a sua independência e a sua autonomia. Agora, a pergunta é, eu não vou ler mais, pronto, peço desculpa, eu não vou ler mais tópicos porque acho que falei assim daqueles mais relevantes, mas a pergunta é possível uma relação com um evitante resultar? É possível ter uma relação segura e saudável com uma pessoa com vinculação evitante? Eu vou falar com base nas minhas ideias e não da minha experiência, porque eu conheci assim duas pessoas com vinculação evitante, assim duas major, e pronto, não, a relação não resultou, mas eu diria que sim, é possível ter uma relação com pessoas com este estilo de vinculação, se, neste caso, estas pessoas estiverem conscientes daquilo que são os seus medos, traumas e feridas. Ou seja, a dinâmica evitante, ansioso é extremamente difícil e claramente têm de ser os dois a estar aware destes medos, traumas e feridas. Mas, tipicamente, e eu vou falar disto noutro episódio, agora já estou aqui a misturar temas, mas tipicamente nesta dinâmica entre ansioso e evitante, é o ansioso que acaba por fazer muito mais cedências. Pronto, o evitante, lá está no nome, não é? Evita fazer esse trabalho, evita olhar para dentro, evita lidar com aquilo que lhe causa desconforto. Mas sim, efetivamente é possível, e deixo aqui uma nota de que estas pessoas com este estilo de vinculação não são más pessoas, ok? Há muito esta ideia, eu acho, nas redes sociais, este estilo de vinculação é muito... é pintado de uma forma muito negativa. Há esta percepção de que os evitantes são frios e são distantes e não querem saber e dão ghost e vão-se embora como se nada tivesse acontecido, e isto não é verdade. Ou seja, o que a investigação sobre a teoria da vinculação nos diz é que estas pessoas, mesmo quando abandonam a relação e deixam, elas não o fazem porque deixam de gostar, ok? Aquela pessoa está em sofrimento, e isto até está muito relacionado. Eu agora vou ler aqui uma descrição sobre como é que é uma criança entre os 9 e os 18 meses, com vinculação evitante. Portanto, eu não sei se lembram, mas eu falei no primeiro episódio sobre um procedimento laboratorial que visa avaliar a qualidade da vinculação, que é um procedimento chamado situação estranha, em que basicamente há uma série de episódios e acontecimentos em que no fundo se tende, ou seja, o objetivo é avaliar a qualidade do vínculo e depois faz as categorias de estilos de vinculação. E há aqui uma série de acontecimentos, nomeadamente um que é o mais importante, que é quando a mãe sai da sala e quando regressa à sala, e vê-se então como é que as crianças reagem a esta separação e a esta reunião com a mãe. E as crianças com vinculação evitante, parece que está tudo bem, portanto vou passar a ler. Quando a mãe deixa a sala, a criança age como se nada se tivesse passado. Quando ela regressa, continua indiferente, ignora a mãe e continua a brincar com indiferença. Mas não é isso que está a acontecer na realidade. Por dentro, a criança não está calma nem sossegada. A frequência cardíaca destas crianças é, na verdade, tão elevada como as das outras que manifestaram grande sofrimento. E os seus níveis de cortisol também são elevados. Portanto, esta criança, quando a mãe sai da sala, não liga nenhuma, é completamente indiferente. Mas não é. Aquela criança está em sofrimento. Simplesmente não o manifesta. E novamente voltamos ao início do episódio. Portanto, aquela criança aprendeu que não pode manifestar.
aquelas emoções. Por alguma razão, aprendeu que manifestar emoções e manifestar sofrimento e manifestar desconforto ou alguma necessidade emocional não lhe servia de nada. E, portanto, ela simplesmente ignora e fica indiferente a tudo. Mas, internamente, aquela criança não está de todo indiferente. E, de facto, quando a mãe regressa à sala, a criança... Ou seja, olha para a mãe, eu cheguei a ver vídeos sobre isto na altura, olha para a mãe, não se aproxima, não procura conforto, e que normalmente, ou seja, naquilo que é a vinculação segura, que é a vinculação ideal, o que é suposto acontecer é a criança ir ter com a mãe, procurar conforto e proteção, porque é normal uma criança ficar em sofrimento quando há uma separação. E neste caso, a criança com vinculação evitante não procura a mãe, mas está altamente desregulada. Por dentro, aquela criança está a gritar e está a chorar, mas não mostra. E, portanto, aquela criança tenta brincar, não é? Porque o objetivo da experiência é a criança brincar com brinquedos e ela nem consegue brincar adequadamente ou totalmente porque está completamente desregulada. E isto é interessante refletir para a vida adulta. Portanto, a pessoa com vinculação evitante acaba contigo na relação, e a mim certamente já me aconteceu, quase que te descarta, como se nada tivesse acontecido e foi tudo mentira e nada foi real e não senti nada, que é muitas vezes aquilo que o ansioso a deixá-la pensar, mas no fundo aquela pessoa está a sofrer por dentro e muito provavelmente nunca te vai dizer, porque nunca aprendeu a fazê-lo. Portanto, eu deixo aqui uma nota final, muito, muito importante, que é só esta questão de que se efetivamente vieste a ouvir este episódio porque estás numa dinâmica ou numa relação ou numa situationship com uma pessoa que acreditas que poderá ter vinculação evitante e simplesmente queres aprender mais ou saber identificar, eu vou-te só deixar aqui esta nota final, que é: o foco nunca deve ser será que esta pessoa é evitante? Mas sim, será que esta pessoa é boa para mim? Será que esta relação satisfaz as minhas necessidades emocionais? Ou seja, este reframe e esta reformulação é importante porque muitas vezes, especialmente as pessoas com vinculação ansiosa, que é o meu caso, não é? Tentamos procurar aqui alguma sensação de controle através de coisas externas. Ou seja, se eu conseguir perceber o que é que vai na cabeça desta pessoa, então eu consigo fazer com que isto resulte. E a verdade é que, por muito que este pensamento seja nobre, não é? Este pensamento de querer ajudar o outro e de querer perceber o que vai na cabeça do outro, não é um pensamento que te ajude necessariamente a ti. Ou seja, é útil e pode ser interessante e é sempre conhecimento bom saber identificar uma pessoa com vinculação evitante, saber mais sobre este estilo de vinculação, saber o que é que está por trás, quais são os medos, os traumas e as feridas. É interessante, mas não és tu, não sou eu que os vamos salvar. Ou seja, estas pessoas com este estilo de vinculação têm muita dificuldade em falar sobre os seus medos, traumas e feridas. E não vais ser tu que vais conseguir fazer com que eles consigam fazer isso, ok? Não és tu que os vais salvar. E eu digo isto porque eu já passei por isso e é muito ingrato, não é? E eu já tive relações com evitantes, assim, duas grandes que me marcaram, em que eu só queria abaná-los e dizer: fala comigo, ok? Eu não te vou abandonar, eu não te vou rejeitar, eu não sou a tua mãe ou o teu pai. Mas não é possível, ok? Eles só vão fazer isso quando estiverem prontos. E se calhar nunca vão estar. E se calhar vão só estar em relações que não exigem esse nível de profundidade. E isso é uma escolha deles. Não é tua. E se alguma vez passaste por uma separação com um evitante, eu sei quão difícil é, mas também sei que nada dura para sempre, ok? E portanto, esta ideia de que se eu conseguir ajudar esta pessoa, se eu conseguir perceber, então eu consigo fazer com que isto resulte e eu vou ficar com esta relação e não o vou perder, estas ideias só reforçam este ciclo e este padrão que é: eu preciso de fazer tudo e dar tudo e ser tudo para ser escolhida, ok? Novamente, o que é que significa para ti, pessoa, seja com vinculação segura, seja com vinculação ansiosa, o que é que significa para ti ser escolhida por esta pessoa? E isto é mais para as pessoas com vinculação ansiosa, obviamente, porque uma pessoa com vinculação segura, à partida, quando sente que alguma coisa não está alinhada, fica: ok, eu não preciso disto. Eu não preciso disto, ok? Tens as tuas coisas, eu não sou eu que as vou resolver e cada um vai à sua vida. E o ansioso é que fica ali insistentemente a tentar e a perceber e a fazer e a lutar, e é cansativo. E, portanto, pode de facto ser útil, toda esta informação que eu estive a dizer pode ser útil para identificares um evitante numa primeira fase, não é? De um date, 2 dates, 3 dates, para que fujas deles,
Mas, novamente, não é para andarmos aí a analisar as pessoas e a tentar ajudar os outros, ok? E eu digo isto também muito para mim própria, porque para além de eu ter vinculação ansiosa, eu vou ser psicóloga e eu tenho todo este conhecimento e eu preciso mesmo de me controlar para não tentar salvar tudo e todos, ok? Portanto, novamente, se tens vinculação ansiosa e se conheces ou já tiveste com um evitante, deixa-os, ok? A não ser que eles mostrem de facto aqui alguma iniciativa e alguma tentativa de esforço e olha, eu quero melhorar, eu quero conseguir estar numa dinâmica contigo, eu gosto de ti, para mim vale a pena, ok. Isso é outra conversa. Mas se a pessoa se vai embora e se a pessoa se afasta, não vale a pena ir-se atrás. Porque vais só estar a reforçar este ciclo e este padrão e esta dinâmica de o habitante vai e tu vais atrás e ele vai mais para trás e tu vais mais para trás e andam os dois nisto a vida inteira, ok? Passa por a pessoa com vinculação ansiosa também conseguir bater o pé e dizer não, desta vez eu vou fazer diferente, ok? E agora alonga-me aqui um bocadinho para o tema do próximo episódio, que vai ser, logicamente, sobre a dinâmica entre o ansioso e o evitante, em que eu tenho muita coisa para dizer. E depois desse episódio eu já pensei noutra até, que é de estratégias mais práticas para lidar com a ansiedade em relacionamentos, isto de uma perspectiva de vinculação ansiosa, ok? Portanto é isto, olhem, espero que tenham gostado. Não sei se gostei, vamos ver quando eu editar agora, mas vemo-nos no próximo episódio. É isso, beijinho.